Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o segundo vídeo que eu vou apresentar a vocês alguns quadrinhos que eu comprei na Bienal do Livro. E esses quadrinhos são de coletâneas de uma adaptação da literatura brasileira, de alguns clássicos. São quatro: O Cortiço, de Aloysio de Azevedo; Dom Casmurro, de Machado de Assis; Senhora, de José de Alencar; e Memórias Póstumas de Brás Cubas, também de Machado de Assis. Esses livros eu comprei a R$ 5 na Bienal no ano passado, mas vocês podem encontrar. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês acessarem. Na Amazon tem, e no site da Livraria Família Cristã. Vou deixar tudo aí embaixo. Vou falar um pouquinho de cada um bem breve, só para vocês terem uma noção, porque às vezes a gente não lê o livro. O livro é maçante, o livro é isso. Mas existem adaptações. Existe em quadrinhos, existe em filmes, em séries. Então, se você não teve acesso, ou se você já leu os clássicos, mas quer ver uma adaptação, eu recomendo esses quadrinhos, que eles são muito bem feitos, tanto o desenhista quanto a quadrinização. Vou apresentar um pouquinho de cada um para vocês. Esse mesmo, o Cortiço, ele retrata a vida, como o nome já diz, no cortiço. Logo no início, no Rio de Janeiro, o autor, Aloysio de Azevedo, quis mostrar como é realmente a vida da população brasileira. Então, alguns escravos, os pobres, as lavadeiras, os trabalhadores, braçais, todo mundo junto, numa única comunidade, a comunidade começando a se formar. Então, essa é a narrativa do Cortiço. O quadrinho é muito bem feito, vocês podem ver. Essa daqui é Rita Baiana. O dono do Cortiço é João Romão, que é esse rapaz aqui. Muito sovina, muito pirangueiro. Essa daqui é o nome Bertoleza, que é uma escrava que termina ficando com o João Romão. E ela acredita que ele comprou a alforria dela, quando na verdade ele não comprou. Ele pegou o dinheiro dela, que ela tinha juntado durante a vida toda, disse que comprou e ficou para ele o dinheiro. Não vou dizer o final, vocês vão ler e vão perceber. Vocês podem ver, é muito bem feito o desenho. As brigas, as intrigas, as fofocas que existem, é muito comum, que a gente vê hoje no dia a dia. Mas naquela época não era comum escrever sobre isso. No final tem um contexto histórico, tem um esboço mostrando como foi feito, página por página. E aqui tem a informação dos colaboradores. O desenhista, no caso do Cortiço, foi Marcos Rosado. Muito bem feito. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, retrata um homem, logo no início, vocês vão perceber, que é Brás Cubas, em que ele morre. E é a alma dele que vai narrar a vida dele, até o momento da sua morte. Então você vai ver a infância, a adolescência, os amores, as intrigas, as amantes que ele teve. O final eu vou apresentar aqui, porque todo mundo já sabe, no início é a morte dele. Então o final não é surpresa, a surpresa é o desenrolar da narrativa. Aqui. Este é o final, Machado de Assis. Aí todas essas HQ vêm com uma pequena introdução também sobre o autor, o contexto histórico, os esboços e os colaboradores. Vem com a abinha, muito bem feito. Esse de Memórias, o desenhista foi Valmir Amaral. Temos Dom Casmurro, eu nem preciso dizer, que todo mundo já tem uma noção do que seja, né? Se Capitu traiu ou não Bentinho, com seu amigo Escobar. Não vou apresentar a capa final, porque aí já vai revelar
que esse quadrinho, ele tem que mostrar as pessoas, então ele vai mostrar a criança, o filho, do casal, tudinho, e aí vai deixar mais evidente, embora que no livro, não, no livro deixa mais subjetivo. Vocês podem ver, muito bem feito. Esse daqui foi feito por Caio Majado, o desenhista. E Senhora. Senhora foi feito, é a história de Aurélia, que era pobre, ia se casar com um rapaz, o rapaz deixa ela para se casar com uma mulher mais rica, ela se torna rica, e aí ela compra o casamento com ele, e aí começa a maltratar ele. Uma vingança, na verdade, né? O desenho também é muito bem feito. Esse daqui é o melhor desenhista que eu achei das 4 edições. Aqui são os colaboradores, para vocês terem uma noção. Esse daqui foi desenhado por Arthur Garcia. Bom, eu só queria... Esse daqui, tudinho, essas 4 vocês ainda podem encontrar. Eu acredito que a editora ainda vai fazer mais quadrinhos. Não tenho noção, até o momento eu não posso dizer que ela realmente criou. E para encerrar, eu gostaria de dizer que isso daqui é da literatura brasileira clássica. Mas aí você pergunta, só para finalizar, o que seria um livro clássico? A gente fala tanto, esse livro é um clássico, esse livro é um clássico. E o que seria um livro clássico? Basicamente, eu vou passar uma colinha aqui, só para vocês terem uma noção. Um livro clássico é tudo que representa um período em que não fica postergado naquela época. Ele transcende aquilo. Ou seja, para ser clássico, ele precisa ter 3 pontos. Um livro. Eu vou falar de livro, não de filme, de quadrinho. Isso daí já é outra história. De filme, precisa ter 3. O primeiro, não perder o seu valor no tempo. Então você pega um livro, você lê hoje, você gosta muito, tem muita gente que gosta, aquela febre. 10 anos depois ninguém sabe, o livro é algo comum, se perdeu. Não é um livro clássico. Um livro clássico ele tem que passar gerações e mais gerações. E quando você lê, você não vai ler só por causa que foi daquela época. Você vai ler porque aquele livro vai trazer algo para a sua época. Você vai lembrar dele hoje. Todos esses livros aqui, se você ler, no caso aqui são quadrinhos, mas são baseados em livros, você vai lembrar que realmente tem algo neles que ainda toca a gente hoje, atualmente, em 2020, e vai continuar tocando para as próximas gerações. Então, isso é um clássico. Não perder o seu valor no tempo. O segundo é o apelo universal, ou seja, o que trata aqui não só toca da literatura brasileira, não só toca a mim, que sou brasileiro, mas um estrangeiro, qualquer pessoa no mundo que lê, vai se sentir encaixado na história. Não estou dizendo todos, mas a maioria. Então, se eu pego um livro russo, como Crime e Castigo, de Dostoiévski, eu vou sentir aquela aproximação, que aquele livro é um clássico. Do mesmo jeito, a literatura brasileira. Então, é o apelo universal, é não perder o seu valor no tempo. E o terceiro, mais importante, é a influência sobre outros autores. Então, quando ele escreve um texto, um livro, se torna clássico, outros autores vão se inspirar nele, não vão fazer igual. O autor que fizer igual vai ser um livro qualquer. O importante é você ler e se inspirar naquilo para poder criar algo seu. Você vai agregar informações, conhecimentos. Então, toda vez que esse livro propõe isso, valores, ser universal e ser influente para outros autores, ele é considerado um livro clássico. Basicamente é isso que eu queria apresentar hoje para vocês. Toda vez que vocês forem ler um livro, sendo livro clássico ou tudo, procure sempre adaptações em quadrinhos, em filmes. Eu vou deixar também alguns filmes que tem no YouTube, de Dom Casmurro, Senhora, O Cortiço. Eu vou deixar aqui embaixo.
E é isso. A gente finaliza esse segundo vídeo aqui apresentando os quadrinhos da literatura brasileira. No próximo eu vou tratar de quadrinhos europeus, mas não italiano. O de Judas já foi, agora o brasileiro, vou tratar o europeu. Até a próxima.